E o Palmeiras começa então a trajetória no Campeonato Paulista. Não começa bem, o Fedato já está balançando. O Palmeiras empata com o Marília, perde em casa do Taubaté. Recupera, ganha da Inter de Limeira fora, tinha que ganhar. Ganha em casa do América e vamos para o primeiro derby na quinta rodada. Jogo pegado, jogo pau a pau, jogo derby. E aí tinha sempre aquele histórico de derby, né? Lembra quando o time tá mal e o outro tá bem? As coisas se igualam no derby. Isso acontece até hoje. E tava pau a pau o jogo. 1-1. O Corinthians faz 2-1, 17, 18 do segundo tempo. E tá jogando melhor. O Palmeiras não consegue reagir. E aos 37 do segundo tempo, o Corinthians faz 3-1. Acabou. Acabou. 3-1, os caras estão jogando melhor. O que o Palmeiras tinha que fazer? Acabou o jogo. Para o jogo. Não tem mais jogo. Não. O Palmeiras resolve ir pra frente, que nem índio, pra tentar empatar um jogo que tá 3-1 e os caras estão dando um couro na gente. O gol foi aos 37, né? Gol do Casagrande. Aos 38, 4-1, aos 40, 5-1. Todos os gols, esses três, saem do lado direito do ataque do Corinthians, do lado esquerdo da nossa defesa, o Jaime Boni. Tomando uma atrás da outra, né? Era o Jaime Boni ainda? Era o Jaime Boni. Uma festa em cima do Jaime Boni. O Jaime Boni, lembram? No começo do ano de 81 era cotado para a seleção. Grande lateral esquerdo. O Palmeiras vendeu o Pedrinho, o Jaime Boni era titular. E não dá, né, gente? Não dá. 5-1 pro Corinthians. A goleada do ano. Vocês pensam que é essa, né? Não, tem outra. O Palmeiras até ganha da Ponte Preta no jogo seguinte, mas é insuficiente para segurar o Fedato. O Fedato pede demissão. Devia ter sido demitido, né? E o Palmeiras está sem técnico. O Palmeiras recorre ao Muracy Santana, que é o preparador físico. O Muracy Santana fica como técnico do Palmeiras por 5 rodadas. O Palmeiras ganha do 15 de Jaú no primeiro jogo do Muracy, mas aí perde da Portuguesa, empata em casa com a Francana, empata com o Guarani, ganha da Ferroviária em casa, mas já está para trás, já ficou para trás. Tinha tido maus resultados no começo, toma de 5 do Corinthians, aí tem esse perde-ganha, já ficou para trás. Até que o Palmeiras contrata um técnico com maiúsculo, né? Seu Rubens Francisco Minelli. O Palmeiras contrata o Rubens Minelli e dispensa o Célio. Caiu a ficha, o Célio não serve. E além do seu Minelli, o Palmeiras contrata um centroavante. Centroavante com C maiúsculo, ou com B maiúsculo, Baltazar. Baltazar é o cara que fez o gol do título do Grêmio no Campeonato Brasileiro de 81, né? Em cima do São Paulo no Morumbi. Então no ano anterior, né, quem era o campeão brasileiro era o Grêmio. E o Grêmio ganhou o título no Morumbi em cima do São Paulo, gol do Baltazar, na gaveta do Valdir Pérez. E o Palmeiras traz o Baltazar. Esperança, né? Começa a reforçar o time. Então você já tem o Jorginho jogando muito bem, sempre jogando bem. Você tem o Luiz Pereira, você tem o Gilmar, que é um bom goleiro. Montando o time devagarzinho. O Enéas, né? O grande Enéas. Os grandes jogadores da história da Portuguesa, que o Palmeiras trouxe de volta do Bolonha da Itália. Então, você tinha uma bala, o Rocha era um bom volante. Então vamos lá, Gilmar, Luiz Pereira, Rocha, Enéas, Jorginho, Baltazar. É uma bela espinha dorsal. Dá para brincar. São de umas peças ali, outra, uma aqui, outra ali. Mas já começa a montar uma espinha dorsal de um time. O Palmeiras já está sem chance no primeiro turno, segue jogando. Vem o clássico contra o São Paulo, aí uma coisa muito contra o São Paulo.
O Baltazar, que cabeceava muito bem, era ótimo cabeceador, fez um golaço de cabeça. O Aragonês fez o segundo, um chutão da entrada da área, jogada de velocidade. O Palmeiras ganha de 2-0 e o Serginho, no final do jogo, troca a camisa com o Luiz Pereira. O Luiz Pereira não veste. O Serginho pega a camisa do Luiz Pereira, veste e dá uma volta olímpica. O Serginho com a camisa do Palmeiras, tem a imagem registrada. É muito legal, era muito legal, anos 80. Se não fosse pelos resultados do Palmeiras, mas era uma delícia o futebol da época. Acompanhar o futebol na época, era muito raiz, né? Não é à toa que tem esse conceito do raiz, Nutella, porque era muito legal. Nos anos 90 também foi muito legal, foram muito legais, mas era especial. Os anos 80 foram especiais, pena que o Palmeiras tinha times tão ruins. Segue o primeiro turno, o Palmeiras vai se mantendo, termina em 5º lugar, 8 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, campanha fraca, né? Perde do Santos no clássico do primeiro turno, e como eu disse, zera e começa o segundo turno. Claro que ainda tem uma classificação geral que ela vai ser importante para a classificação para o Campeonato Brasileiro de 83. Então você segue também somando os pontos do primeiro e do segundo turno para a classificação geral. Mas para efeito de decidir o campeão, zerou, todo mundo zerado, começa de novo o segundo turno. E o Palmeiras, já com o seu Minelli, mandou embora o Osni, que era um pontinha direita ali que tinha vindo do Botafogo, de Ribeirão, né? Não resolveu. Com essas contratações novas para o ataque, ele acabou perdendo muito espaço, libera o Osni. O Palmeiras traz o Caçapava. Caçapava é um volante que apareceu para o futebol brasileiro jogando pelo Internacional. Jogou no Corinthians e o Palmeiras contrata do Corinthians o Caçapava. E o Caçapava, depois a gente acabou vendo que ele não se firma no Palmeiras. O Rocha sempre foi muito mais consistente do que ele. Mas eles brigaram nesse fim de 82, o Rocha e o Caçapava pela titularidade no Palmeiras. O Rocha acabou levando a melhor. Mas foi uma tentativa que não precisava. O Palmeiras precisava de laterais. Não precisava de um cara para brigar com o Rocha na cabeça de área. Então vejam como o critério de contratação. E era tudo feito no meio do campeonato, né? Não é que nem hoje, que tem essas janelas. Contrata, traz, e vinha. Era assim. Então o Caçapava ele estreia no Palmeiras em outubro. Estreia o Caçapava. E ele estreia no jogo contra o São Paulo no segundo turno, que o Palmeiras ganha de novo. Então o Palmeiras ganhou do São Paulo no primeiro e no segundo turno. Você veja que era ruim, mas o time... alguma coisa saía. E eram esses pequenos prazeres que faziam a gente acreditar que continuava valendo a pena ser palmeirense. A gente tomava no lombo no final. Mas essas pequenas alegrias eram um combustível muito importante. E o Palmeiras sabia, conseguia fazer isso. Não é que sabia, conseguia. Então, nesse ano a gente ganhou as duas do São Paulo. Empata sem gols com o Corinthians no segundo turno. Ganha de 4-3 do 15 de Jaú. Sabe aquelas partidas épicas? Mas é o 15 de Jaú. Vai empatando uma sequência de 4 empates contra times pequenos, né? Empata com a Ponte Preta. Ponte Preta era grande, né? Semi-grande na época. Mas aí empata com o São Bento, empata com o Botinha, empata com a Ameriquinha. E já tá ficando para trás de novo. Já não vai ser campeão do turno. A gente já sabe que não vai ser campeão do turno. Já começa a dispensar. Já começa a pensar em 83. Então o Palmeiras dispensa o Reginaldo, que tinha vindo do Marília, centroavante. O Baltazar estava fazendo gol. Dispensa o Reginaldo. Dispensou o Deda, que era um menino da base que fazia a zaga. E o Palmeiras vai jogar com o Santos, o último clássico do ano, praticamente sem chances matemáticas. Ainda tinha 5 jogos pela frente, 10 pontos em jogo. Mas o Palmeiras estava 6 pontos atrás, 7 pontos atrás. Então tinha que acontecer muita coisa, ganhar todos, torcer pro São Paulo, que estava liderando o turno, perder um monte de jogo. E o Palmeiras vai então para essa reta final. Se quiser alguma coisa, ainda tem que ganhar do Santos. Nesse jogo,
o Palmeiras dispensou o Jaime Boni, lateral esquerdo, que era ruim, péssimo, horroroso. Só que não tinha lateral esquerdo, tinha o Vargas. O seu Minelli não botava fé no Vargas, que era o menino da base. E aí ele colocou o Baroninho de lateral esquerdo. O Baroninho, ponta esquerda. O seu Minelli olhou e falou assim: você, com essa canhotinha aí, você vai dar conta. Você vai jogar de lateral esquerdo. Ponta direita do Santos era um tal de Serginho. Que depois ele virou Serginho II ou Serginho Dourado. Quando o Serginho do São Paulo foi para o Santos. Centroavante. O Serginho centroavante, um cara consagrado no futebol, não ia mudar de nome, né? Então quando o Sérgio Bernardino, né, o centroavante, quando ele chega no Santos, o Serginho, ponta direita, tem que mudar de nome. Então ele vira Serginho II, Serginho II. Ou Serginho Dourado. Na época ele era Serginho II. Depois que ele acabou adotando o Dourado. E foi o tal do Serginho II jogar em cima do Baroninho e ele deitou no Baroninho. Mas deitou. Ele acabou com o jogo. E lembra que eu falei que o 5-1 do Corinthians falei, vocês acham que é a única goleada do ano? Não. Nós tomamos de 6-1 do Santos. 6-1 pro Santos. Mais uma goleada. Então você ganha as duas do São Paulo, mas você toma um chocolate do Corinthians e toma uma trolha do Santos. Goleada. No ano anterior tinha sido goleado pelo Flamengo, pelo Internacional. Sabe, estava tomando de 6 toda hora. Dói. Não pode. E aí o Palmeiras já está eliminado, sabe? Falta 4 jogos, tem que ganhar os 4, São Paulo tem que perder os 4, não vai acontecer. No final do ano o Palmeiras dispensa o Benazzi, dispensa o Polozzi. O Benazzi tudo bem, vai, né? O Polozzi era um bom zagueiro, foi jogar do lado do Luiz Pereira ali, dispensa o Polozzi. Não consegue pagar, o Polozzi fala assim, pô, não aguento mais tomar pau aqui, quero tentar ganhar algum título em outro lugar. Ninguém mais queria ficar no Palmeiras. Então o Palmeiras precisa de um plano. O Palmeiras precisa se reinventar. Termina o ano de 1982 e a sensação é a pior possível. Nós já estamos com 6 anos sem títulos. A fila é uma realidade e a pressão é muito grande e a imprensa não tem dó. Bate e bate. Por quê? Porque eles estão muito machucados por causa de 74. Não fechou a ferida de 74 ainda. Eles batem. A imprensa palmeirense é bunda mole. Não consegue responder à altura, não consegue segurar essa pressão à altura. E o Palmeiras vira o patinho feio do futebol paulista. O Santos está maior que o Palmeiras. Olha que absurdo. Então, é assim que vai sendo construído todo aquela libertação que acontece em 1993. O sentimento é cada vez pior. A gente tem aquelas pequenas alegrias que renovam a nossa força. Mas o final da novela a gente sempre sabe qual vai ser. O final do filme é sempre o mesmo. O Palmeiras vai ser eliminado, o Palmeiras vai... Ou não vai chegar nem perto, ou vai chegar, acho que agora vai e não vai. Tipo o Barrichello, né? Hoje não, hoje sim. Era assim, década de 80 era isso. A gente chegou no fundo do poço, tá? Não tem pior. Tá? Essa é a notícia boa. A partir da semana que vem a gente entra então em 83. Em 83 o Palmeiras reage bonito. O Palmeiras, ao contrário do que se tentou fazer em 81, quando contratou de baseada e era um pior que o outro, o Palmeiras contrata um bom time para 83. Começa 83 bem renovado. A gente vai contar essa história na segunda-feira. E o time faz que vai, a gente acha que vai, no final a gente sabe que não vai. Mas pelo menos a gente não passa vergonha. Pelo menos a gente não é humilhado. É um ano em que a gente estufa o peito.
E é um ano que os adversários olham e falam, porra, ainda é o Palmeiras. Né? Calma que não é esse cachorro morto todo. Não. Então a gente começa a lentamente deixar o fundo do poço que a gente atingiu no ano de 82. Aliás, começamos, né, a montar esse time agora no ano de 82. Como eu disse, essa espinha dorsal que a gente já tinha. E aí os reforços chegam. E aí o time fica realmente parrudo em 83, com a chegada de jogadores importantes como o Wagner Bacharel. A gente vai falar com mais detalhes sobre isso. E não percam que em 83 a coisa começa a melhorar. Nós não vamos ganhar título, tá? Spoiler. Não vamos ganhar título, mas pelo menos o orgulho volta. O time, pelo menos monta um bom time. Não consegue o título, mas a gente não passa vergonha. Acho que isso é o mais importante.